Olá, sou Gilberto Antônio Silva, taoísta, terapeuta especializado em terapias energéticas e medicina chinesa. E estamos aqui com nossa última parte do mini curso de I Ching, né? Parece que ele passou rápido, mas na verdade passou mesmo, porque o conteúdo do I Ching é uma coisa extremamente abrangente, uma coisa muito grande, é um estudo muito profundo. Então esse mini curso realmente te dá uma noção básica do que está acontecendo, né? E eu espero que você se interesse em aprofundar depois o estudo com outros cursos ou com os livros, né? E em breve nós vamos estar com o nosso curso à distância de I Ching, então aí você vai poder dar uma aprofundada nisso daí. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: uso oracular já implica aquele esquema de ver o futuro, esses esquemas aí, né? Não é isso. O que acontece? Quando você usa o I Ching, ele vai te dar o acontecimento de máxima probabilidade se você mantiver a rota atual. Então, se do jeito que as coisas estão, se nada for mudado, tal coisa pode acontecer. É isso que o I Ching fala. Vai acontecer com certeza? Não. Porque tem um monte de coisa que pode acontecer até lá. Né? Inclusive você está pegando essa informação justamente para você poder mudar essa situação se você quiser. Então isso não é uma certeza. Né? Imagine que o I Ching é um amigo seu, vocês estão os dois perdidos na selva, e o I Ching é um cara que vai subir na montanha e vai te dizer lá, vai subir na árvore, né? E vai te dizer, ó, tem uma montanha a leste, tem um rio a oeste, e parece que tem uma cabana no norte. E aí o que acontece? Você tem o livre-arbítrio, você vai para a montanha, você vai para a cachoeira ou você vai para a aldeia, né? Você está perdido no mato, você vai querer ir para a aldeia. Então a função do I Ching é isso, ó, nessa direção tem isso a possibilidade, nessa direção tem esta possibilidade, e cabe a você escolher o que você está fazendo. Basicamente o I Ching é isso, né? Como que ele sabe isso? Porque os 64 hexagramas são 64 manifestações energéticas do universo. Então, qualquer coisa que vai acontecer vai estar imerso dentro desses 64 símbolos. Então, ele vai poder te dizer se nessa direção o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Tá? Agora, é o que eu falei, é certeza acontecer? Não. Você pode mudar, outros eventos podem mudar. Né? Mas estamos caminhando nessa direção. E existem muitas maneiras de você ter essa visão oracular. Ela basicamente, vai fazer o seguinte: nós vamos obter um hexagrama e vamos interpretar o hexagrama com base numa pergunta que foi feita, né? Uma das explicações para isso dar certo, você fazer a pergunta e ter uma resposta, está no trabalho do psicanalista Jung. Ele desenvolveu um conceito chamado de sincronicidade. Então, sincronicidade é quando dois eventos, né, eles são síncronos, quando existe uma relação entre eles que seja relevante para os observadores. Então, quando você tiver uma relação que é relevante, não é uma coincidência, é uma sincronicidade. Então, a partir do momento em que você fez uma pergunta, o ato de jogar as moedas, ou de tirar as varetas, ou qualquer outro método, vai estar síncrono com a pergunta. Então o universo vai te dar a resposta por sincronicidade com essa pergunta. Então não tem espíritos, não tem nenhum tipo de coisa desse nível envolvido, tá? É simplesmente a sincronicidade da energia do universo. O uso oracular implica em 4 estágios: formulação da pergunta, obtenção dos hexagramas, análise das linhas móveis e interpretação do material encontrado. A formulação da pergunta, que é o primeiro estágio, é a coisa mais importante. Como regra básica, faça uma pergunta cuja resposta possa ser sim ou não. Aí você vai ter uma possibilidade maior de êxito na sua resposta. Então, vamos supor que você vai pedir uma pizza. Devo pedir de calabresa? Sim ou não? Né? Você não pode fazer uma pergunta tipo, devo pedir calabresa ou mussarela? Aí você já não pode. Porque aí a hora que vier a resposta, você não vai saber. Porque se eu perguntar assim, pode ser, vamos pedir mussarela ou calabresa? Sim. Não. Não é sim ou não. Sim ou não quer dizer nada. Então tem que ser uma pergunta cuja resposta seja sim ou não.
Tá? Esse é o básico para você fazer a pergunta. Aí, feita a pergunta, nós vamos obter o hexagrama. Existem um monte de técnicas para isso. E nós vamos usar a técnica das moedas, que é uma técnica mais simples de você usar. Aí nós vamos analisar as linhas móveis e vamos fazer a interpretação. Então nós vamos usar o meio de moedas. O legal seria aquela moedinha chinesa, né, que tem o miolo dele é quadrado, mas nós vamos usar uma que tenha uma moeda de R$1, por exemplo. O número vai ser o nosso lado coroa, yang, e a figura acho que a república vai ser a cara, o yin. Né? Eu falo moeda de R$1, porque a moeda de R$1 tem um tamanho legal, ela tem uma cor legal, é uma moeda bonita. Você pode usar a moeda que você quiser, mas tem que ser 3 iguais. Tá? Se a moeda de R$1 for muito grande, você vai ter que balançar e jogar as moedas. Então, se a moeda de R$1 for muito grande, você fazer isso, você pode fazer com 25 centavos ou com a moeda que você preferir. Então, a técnica basicamente é essa. Quando nós tivermos 2 caras e uma coroa, não importa a ordem, é uma linha yang jovem, fixa. Quando nós tivermos 2 coroas e uma cara, não importa a ordem, ela vai ser uma linha yin, uma linha fixa. Quando você tiver 3 coroas, você vai ter uma linha yang móvel. E quando você tiver 3 caras, você vai ter uma linha yin móvel. Então você vai saber quando a linha é fixa e quando a linha é móvel. Isso é fundamental porque você pode converter o hexagrama ou não. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui é formular a pergunta, né? Uma coisa mais simples. Formula a pergunta e você vai mexendo as moedas. Aí você vai jogar as moedas numa superfície e vai anotar. Aqui, por exemplo, já foi cara, cara, cara. Então, uma linha imóvel. Aí você junta a moeda, de novo mentalizando a pergunta. 2 coroas e uma cara. Então, é uma linha fixa. Novamente. 2 coroas e uma cara. Duas coroas e uma cara. Vou chacoalhar melhor isso aqui. 2 caras e uma coroa. Última linha. Três caras. Uma outra linha imóvel. Então veja que você tem que repetir o procedimento para cada linha, tá? Colocado. Então aqui você vai ter o hexagrama normal e 2 linhas móveis, você converte o hexagrama no próximo. Então yin vira yang, yin, 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 yang e yang. A linha yin vira yang também. Então você tem conversão dessas 2 linhas aqui. E aí o que vai te dizer? Isso aqui é a sua situação atual. Isso daqui é onde ela está se encaminhando. Né? Onde está se encaminhando. É uma coisa que vai acontecer daqui a algum tempo, a médio prazo, porque tem 2 linhas móveis. Quanto maior o número de linhas móveis, mais rápido esse processo vai ser. Então, mais rápido essa situação vai virar esta situação aqui. E aí você tem agora que analisar o texto o texto das 2 linhas e o texto dessa, para saber aonde isso vai dar.
Para isso, você tem essa tabela. Essa aqui é uma folha que tem um resumo do processo das moedas e tem uma tabela que informa para vocês como achar o hexagrama. Esse material aqui ele vai estar disponível para vocês fazerem download no meu site, tá? www.laochan.com.br/Ixing, tudo junto. Então você vai lá e você vai encontrar um lugar para baixar essa folha aqui que você tem esse resumo. Para nós aqui, nós vamos ter aqui na tela, embaixo o primeiro hexagrama vai ser terra e em cima água. Então pega trigrama superior, água, trigrama inferior, terra. Hexagrama 08. Aí ele vai converter no outro. O outro vai ser vento sobre trovão. Então, trigrama superior, vento, e intersecção com o trigrama inferior, trovão. Hexagrama 42. Agora que você sabe, você vem aqui no livro e você vai encontrar o hexagrama 8, união. E o hexagrama 42, aumento. E aí você vai ter que ir no 8 e você vê essas duas linhas. A primeira e a sexta. Mas o que está acontecendo aqui basicamente? Você tem uma situação de união caracterizado pelo que essas duas linhas estão dizendo no texto, que está em processo de se transformar em aumento, que é um hexagrama bom, que é um hexagrama de ganho. Então significa que esta situação tende a dar bons resultados. Tá? A médio prazo, duas linhas, e você tem que ler aqui o texto da primeira e da sexta. A primeira linha mostra o sujeito pretendendo a sinceridade, vencer a união do seu objetivo, sem erro. Então é a sinceridade para poder cumprir seu objetivo. E o sexto lugar, a linha mais alta, é alguém pretendendo união e afeto sem ter dado o primeiro passo. Então você tem um cara que tem uma sinceridade, que tem um projeto para fazer, mas que ainda não deu o primeiro passo. A partir do momento em que você tomar essa decisão, você vai ter os benefícios colocados. Tá? É assim que a gente vai interpretar então o texto. Como a gente pode ver aqui na imagem, para interpretar, se você não tiver nenhuma linha móvel, esse hexagrama já é a sua resposta. Se tiver uma linha móvel, a situação em geral é o julgamento do hexagrama e a resposta está na linha móvel. Tá? Não precisa nem converter. Quando tiver duas ou mais linhas móveis, você converge e aí a resposta está no segundo hexagrama. Porque aí a partir de duas linhas móveis, a força para mudar está muito grande. Então você tem que levar em conta onde ele vai. Se tivesse só uma linha móvel, aí você poderia pegar esse julgamento mais o da linha móvel. Certo? Basicamente é isso. Como a gente funciona o Ixing, né? É uma coisa que precisa de muita prática, é uma coisa que requer muito estudo, você continuamente perseverar, mas em tese é assim que a gente vai funcionar.
Tá? A gente vai interpretar. E isso você pode fazer para um diagnóstico de medicina chinesa, você pode fazer para uma ocasião da sua vida, um problema da sua empresa, qualquer coisa. Você pode fazer esse estudo para ver as situações energéticas do universo que estão naquele momento e para onde aquilo está se encaminhando. E aí você toma as suas decisões. Ok? Se quiser se aprofundar e conhecer mais, meu livro, O I Ching Manual do Usuário, ele tem um conhecimento desde o básico até técnicas mais avançadas, né? E ele não tem o texto do I Ching, ele é um livro para você entender as aplicações, entender como ele funciona, mas que é muito legal para você conseguir fazer a sua primeira inserção ou aperfeiçoar seus estudos caso você já tenha começado. Então é só para esse curso, espero que vocês continuem o estudo e até a próxima vez.